Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Deixa um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma bela e boa madrugada, amanhecer para todos vocês, meus queridos, que me assiste, que está me ouvindo todos os dias. Eu tenho uma palavra. Você talvez vai ficar um pouquinho chocado com o título dessa mensagem. Mas o título é esse: quem quer ir para o céu? Eu. É o título da mensagem. Quem quer ir para o céu? Porque hoje se fala muito no céu. Há chamadas igrejas que não são igreja. Igrejas são vidas. Mas as chamadas igrejas que eles acham, e na cabeça de muitos, eles acham, e o próprio Jesus foi bem claro. Entra no teu quarto, ele diz, você tem que estar num grupo de pessoas. Porque assim faziam os judeus. Os judeus só achavam que Deus estava com eles se estivesse num grupo de pessoas. Como Davi disse no Salmo 122, me alegrei quando me disseram, vamos. Aonde? Buscar Deus não na casa, porque eles acharam que Deus tinha casa, que Deus não tem casa. Outra vez, Salmo 27, versículo 4, me alegrei. Ele disse, uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, contemplando a sua formosura e aprendendo no seu santo templo. Então os judeus tinham por costume, eles acham que a amontoação de gente é o que agradava a Deus. E Jesus foi bem claro. Ele diz, entra no teu quarto 6 de Mateus e fecha a tua porta. Quer dizer, se Jesus mandou fechar a sua porta, para não entrar mais ninguém. E ora secretamente. Por que secretamente? Para ninguém ouvir. Então você vê a diferença do que é espiritual com o que é material. A mulher samaritana. O que ele disse à mulher samaritana, lá no 4 de João, e versículo 23, 24? Não é no templo, nem não é no monte, não existe local. É onde você estiver, porque você é a verdadeira igreja de Deus. Você que está me ouvindo, você que ainda está no sistema, que você acha que você pega uma carteirinha da Assembleia de Deus, pega uma carteirinha de qualquer outra denominação, você acha que a carteirinha presta para quê? Se eu sou um patrão, eu tenho uma empresa, uma pessoa me mostra uma carteirinha de crente, o que eu vou classificar ele como um melhor funcionário, melhor do que os demais, porque ele tem uma carteirinha? A carteirinha não simboliza nada, não significa nada. Isso é como o boi marcado. Eles marcam o boi para saber que aquele boi, se ele escapar, se ele fugir daquela fazenda, ele sabe quem é o dono. Assim também, esses movimentos religiosos fazem a mesma coisa. Aquela carteirinha, aquele crachá, é como uma marca, um boi, uma ovelha que eles faziam antigamente. Porque aquilo não presta para nada. Se alguém te pedir numa empresa, qualquer lugar que você for, você dá uma carteirinha e fala, não, eu quero sua RG. Que manda seu documento. Não é aquela carteirinha dessas seitas aí que você serve. Bem, mas voltando para a mensagem. Quem quer ir para o céu? Bem, você me acompanha e você vai concordar comigo. Talvez algum pode discordar, mas que todo aquele povo que está ali dentro, eles estão iludidos, estão enganados. Eles estão ali como aquele que não sabe para onde vai. Ele não sabe se é para a direita ou para a esquerda. Ele não tem o caminho certo. Ele está ali dentro achando que tudo aquilo que aquele homem está falando, aquele Alibabá, está ali em cima do palanque ele falando, é verdade.
e 99,9% do que ele fala é tudo mentira. Não existe verdade. Eu estava vendo ontem documentário, estava vendo aqui sobre as cruzadas de Billy Graham, que foi o maior pregador do mundo. Pregou quase no mundo inteiro, parece que em 180 países esse homem pregou. Em 67 ele pregou no Maracanã. Dia 2 até o dia 6 de outubro de 1967, ele esteve no Rio, no Maracanã. E eu estava ouvindo. Tudo que ele falava era mentira. É o maior pregador do mundo. Mas eu olhava assim, infelizmente, é o que hoje o povo vive falando. Falava só de pecado. Porque nós temos pecado. Nós temos que nos purificar do pecado. Porque o pecado é isso, porque senão você vai para o juízo, o seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma e o seu espírito tem que prestar conta a Deus. Que mentira é essa? Como é que pode um homem ser considerado o maior pregador do mundo e só pregar mentira dentro dos grandes estádios, os grandes movimentos que ele fazia ao redor do mundo? Só mentira. Mentira. E hoje, nós da graça, nós sabemos que tudo que pregou Jimmy Swaggart, Benny Hinn, tudo que pregou Bernardo Johnson, todos esses grandes, Rick Hammer, todos esses grandes pregadores do mundo, tudo mentira. Você olha hoje, você da graça, sabe que esses grandes pregadores que nós tivemos no Brasil, tudo mentiroso, tudo mentira. Que eles pregam essa Bíblia de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Só pode ser. A verdade está bem clara. Pecado acabou aonde? O pecado acabou em Cristo. Jesus veio para qual finalidade? Tirar o pecado. E o diabo acabou aonde? Hebreus 2:14. O diabo foi aniquilado. Acabou. Não existe diabo e não existe pecado. Não existe inferno. Sepultura. Então, o que esse povo faz lá dentro? Nem eles sabem o que eles estão fazendo lá dentro. Estão lá. Mas vai você falar que eles não estão certos, eles viram seu inimigo. Vai um parente seu vir na sua casa, um amigo, tá aí conversando com você entrar nesse assunto com ele, vira inimigo seu, ele começa a te invitar. Ele não quer mais contato com você, porque você não foi de acordo, você não estava de acordo com ele. Então vamos lá. Quem quer ir para o céu? Então eu quero fazer uma comparação aqui. Se um anjo está lá na igreja, tá na Assembleia de Deus, que é um dos movimentos mais comentados que nós temos no Brasil. Porque Assembleia de Deus não quer dizer uma, são centenas de assembleias. Assembleia é uma reunião, é um grupo reunido em uma assembleia. Está lá a assembleia, sem Deus, não é Assembleia de Deus não, Assembleia dos homens, está reunido. E estão lá cantando, aquele coral cantando, aquela banda, aqueles grandes chamados pregadores, aquele desfile de paletó e gravata, um com um terno mais caro do que o outro, para mostrar naquela festa. A imprensa ali dentro, várias autoridades, deputados, senadores, prefeitos, muitas vezes até o governo está naquela festa. E desceu o anjo. Deus manda o anjo lá. O anjo chega e diz: olha, eu estou aqui, a mando de Deus. Deus mandou eu vir aqui e perguntar: quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Você vai agora. Assim que você levantar a mão, você já cai morto. Mas o seu espírito sobe para o céu. E
pastor fica responsável do seu velório. Mas aquele que levantar a mão, ele acabou de levantar a mão e já cai morto. Quem é o próximo? Quem quer ir para o céu, que levanta a mão? Eu pergunto, será que tem alguém dentro do auditório que tem coragem de levantar a mão? Aí ele olha para o pastor. Vocês aí, pastor Ayala, quem de vocês quer ir para o céu? Aí levanta a mão. Eu não posso porque eu tenho isso para fazer, eu tenho a igreja para cuidar, eu tenho tal. No auditório a mesma coisa. Não, como é que eu vou morrer aqui? Eu nem em casa eu não vou. Eu deixei a minha janta pronta. Eu tenho que chegar em casa. Eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar daquilo outro. Deixei minha mala pronta para viajar. Já estou com a passagem comprada. Eu tenho a minha casa que eu estou acabando de fazer. Eu tenho tantas coisas para resolver. Tenho um casamento. O casamento da minha filha, do meu filho. Não, eu não posso ir para o céu agora. Por que eu digo isso? Porque hoje eu ouço piada, crente fazendo piada do céu. Porque antes o céu era tão temido. Quando se falava no céu, o povo tinha um temor pelo céu. Hoje o povo zomba. É como aquela... Perdão, minha garganta está um pouquinho meia. Como eu conto aquela passagem que eu ouvi da boca de um ministro, não foi da boca de um qualquer, mas um ministro de todas as igrejas do Evangelho Quadrangular contou para nós. Ele subiu numa tribuna e diz, olha, havia 2 pastores que eu gostava muito de bola. Já contei isso já umas 2, 3 vezes. Gostava muito de bola. E disse que ele falou, será que no céu tem bola? Será que lá também tem jogo, partido, tal? Ele falou assim, olha, um dia a gente vai saber. Então ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, quem morrer primeiro vai vir trazer a resposta. Tá bem? Não, tá bem. Então combinaram os 2. Aquele que morrer primeiro, vem e avisa. Tá? Aí passou uns tempos, um morreu. O outro ficou preocupado. Já ficou meio desinquieto. Tal. Aí, passado um tempinho, ele estava dormindo, apareceu aquele que tinha morrido, aquele pastor. O outro ficou chateado porque não tinha mais o seu amigo, que estava sempre nos campos, jogando ali, participando de jogo e tal, apareceu. Despertou ele, falou, fulano, você lembra que nós combinamos que se no céu tivesse futebol, eu ia vir te avisar, aquele que morresse primeiro ia avisar? Pois eu vim te avisar, no céu tem futebol. Aí ficou meio assustado, falou, tem futebol. E vai ter agora uma partida e você é o próximo convidado para ir para o céu jogar. Ixi, aquele pastor deu um pulo da cama, ficou desinquieto, não conseguia dormir mais, precisou tomar, ir para o médico, tomar comprimido, porque ele não conseguia mais dormir, preocupado. Então eu vou ter que, em vez de dar glória a Deus, saltar de alegria, pular, tô indo. Então você vê que isso faz piada com o céu. Então não adianta esse negócio de igreja ficar, irmão, o inferno é o céu. Você prefere ficar no inferno? Olha, apresenta o inferno de fogo, aonde você vai queimar, aonde o bicho não morre, aonde o fogo não apaga, aonde o diabo está com um garfo, aquele trigarfo lá, te enfiando, te espetando. Espetando em quê? Se quem morre deixa de existir. Então você vê uma mentira tão grande pregada dentro desses movimentos, que essa própria palavra aqui está bem claro. Em vários lugares, morrendo o homem, ele deixa de existir. Então vai queimar o quê e vai espetar o quê? Então, se você olhar para essas mentiras que existem dentro dessa denominação, você nem devia perder seu tempo de entrar dentro de um lugar desse. É muito melhor você ouvir falar de futebol, falar de política, que você sabe que política também é outro, tanta promessa e não acontece nada, mas é muito melhor, pelo menos alguma coisa acontece dentro da política.
Você vê ferrovia, rodovia, viaduto, túnel, escola, várias coisas sendo realizadas. Ou menos alguma coisa acontece dentro da política. Dinheiro, verba que é mandado para certos hospitais, certas creches, certa cidade, alguma coisa se realiza na política. Mas e dentro desses movimentos religiosos acontece o quê? Ele só quer saber quanto você deu. Não, quem é que pode pôr R$ 1.000 dentro do envelope? Levanta a mão, tem algum irmão aqui que pode dar R$ 1.000? Se não puder dar 1.000, dá 500. Quem não puder dar 500, dá 200. Quem não puder dar 200, dá 100. Aí 100 aí ferve. Aí existe aquelas pessoas que são pagas. São pagas para levantar 10 notas de 100 ou 5 notas de 200 e chacoalhar assim e pôr. Fica de pé, irmão. Isso eu falo porque eu vi. Não é que eu estou falando porque eu acho que é assim, não. Fica de pé. Se não fica de pé, balança. Balança as notas assim. Aí as palmas. As palmas, irmão. As palmas, irmão. Vamos glorificar nosso Deus. Deus merece. Aí, aquele dinheiro vai lá para frente. Mas se eles fossem uma pessoa responsável, quando terminasse, vai, irmão, sabe quanto nós arrecadamos nessa noite? A arrecadação deu tanto. Nós vamos fazer isso, e fizesse. Vamos comprar 100 cestas básicas. Vamos ajudar tal coisa, vamos investir ali, vamos investir aquilo outro. Mas não. Aquele dinheiro é levado lá para dentro e você não vê mais. Não se fala mais desse dinheiro. E se você for querer saber, aí sai com você nas costas. Entra lá dentro para querer saber quanto deu. Eu falo porque eu já vi isso. Já vi um certo pastor que foi lá para querer saber, saíram com ele nas costas. Se você quiser saber, nós não falamos, mas se quiser saber, vai lá na secretaria, lá que você fica sabendo, chegou lá, correram com ele de lá. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Céu é uma maneira de amedrontar o povo através do inferno. Porque morrendo a pessoa, ela não existe. Se ela não existe, como é que ela vai para o inferno? Então, se você começar a analisar, eu não sabia. Eu pensava, você morre, mas o seu corpo fica na terra, mas naquele dia você toma o corpo de novo. O corpo volta, aí você vai... Porque o que queima no fogo é a carne. E agora, se a carne queimar, carne, osso, sangue, essas coisas, tudo tinha que acabar, porque o fogo tem que queimar. Como é que o fogo vai ficar queimando o seu corpo não é destruído? Ainda que fosse verdade, o corpo tinha que ser destruído. Lá tem enxofre, tem fogo, e seu corpo vai ficar lá dentro. Então, se você for no céu, o céu é o lugar de glória. Mas quem é que foi no céu? Como é que você pode provar isso? Alguém foi no céu? Essa Bíblia relata algum profeta, algum sacerdote, algum apóstolo, algum homem chamado homem de Deus, que foi até o céu, viveu lá e voltou e contou? Ou anjo? O anjo vem, o anjo significa mensageiro, ele veio, apareceu lá, Ló, saia da cidade, que Deus vai destruir essa cidade. Mas ele não contou. Não existe relato aqui dentro desse livro contando a história, como é lá no céu. Então, meu irmão, não tem ninguém para falar de céu nem de falar de inferno, porque inferno, isso é apenas imaginação. Imaginação humana, que se julga o céu, um lugar onde as pessoas vão gozar, ruas de ouro e tanta besteiraiada, mas na verdade ninguém quer ir para lá. Quando a pessoa fica doente, o que a pessoa faz? A pessoa corre para o médico. Davi Miranda, que era considerado um homem de Deus, o grande homem de Deus vai estar em tal cidade, essa cidade será abalada, será sacudida. Ele pregava atrás de vidro blindado. Em cima da tribuna tinha vidro blindado, que ele tinha medo de morrer. Agora, como o homem diz que é homem de Deus, que Deus está com ele a andar cheio de segurança,
como você vê aí, Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro, todos são cheios de segurança, carro blindado. Por quê? Porque eles não acreditam nem naquilo que eles pregam, que eles ensinam, que nem eles sabem o que é céu. Se você me perguntar a mim o que é céu, irmão Nilson, eu falei, eu não sei o que é céu. Eu não conheço céu, porque essa Bíblia não fala de céu. Porque o apóstolo Paulo só diz que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem só. Não existe explicação de céu. Que esse livro foi escrito por homem. Se homens comuns como eu e você escrever esse livro, como é que ele vai saber de céu? Agora fica esses movimentos aí, colocando na cabeça do povo que você tem um lugar no céu, uma casa especial, uma mansão no céu. Tudo mentira. Então, por isso que o título da mensagem é: quem quer ir para o céu? Eu acredito que não aparece ninguém. Ninguém quer ir. Porque a terra é melhor do que o céu, porque pelo menos aqui você está vivendo, você está sabendo como é a terra. Meu irmão, fique com esta palavra. Eu vou ficando por aqui. Quero te desejar tudo de bom na sua vida. Que Deus continue iluminando o seu caminho cada dia mais. Curte e compartilhe esta mensagem. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.